Eles eram o casal perfeito do ensino médio, o astro do futebol americano e a garota espirituosa e talentosa que todos adoravam. Para o mundo exterior, o romance de 3 anos parecia um conto de fadas. Mas, por trás da fachada idílica, um padrão tóxico de ciúme e controle estava se alastrando. À medida que a formatura se aproximava, ela corajosamente decidiu terminar o relacionamento, pronta para um novo começo na faculdade. Ele, no entanto, não conseguia aceitar. Sua tristeza rapidamente se transformou em uma obsessão sombria. Em uma noite de verão, ela concordou em vê-lo uma última vez, na esperança de dizer uma palavra gentil e encontrar um desfecho. Ela enviou uma mensagem de texto monossilábica da entrada da garagem dele, mas nunca foi embora. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado em um pântano. O que acontece quando o amor jovem se transforma em uma fúria possessiva? E o que levou um garoto de ouro a cometer um ato tão horrível que destruiria sua pequena cidade para sempre? Vamos nos aprofundar nos detalhes e explorar os fatos por trás dessa história trágica. Um único toque estridente quebrou o silêncio da madrugada na casa de Malcolm Astley. Era o tipo de chamada que todo pai instintivamente teme. Um chamado que o arranca do conforto do sono para as garras frias do medo. Do outro lado da linha, a voz calma e profissional de um policial deu a notícia. O carro de sua filha Lauren, um conhecido Jeep vermelho, havia sido encontrado abandonado em um estacionamento deserto perto da praia da cidade. As janelas estavam abertas, um detalhe perturbador que o invadiu com uma nova onda de pânico. Sem hesitar, Malcolm vestiu suas roupas e saiu correndo para a noite, sua mente uma tempestade frenética de perguntas e orações. Ele se agarrou a uma esperança desesperada e frágil, ao instinto primitivo de um pai de proteger sua filha. Se ela estivesse em apuros, se estivesse machucada, talvez, apenas talvez, ele ainda pudesse alcançá-la a tempo. Armado com uma lanterna potente, ele chegou à praia estranhamente silenciosa. O ar estava denso com o cheiro salgado do oceano e o peso do desconhecido. Ele caminhou pela costa, o facho potente de sua lanterna cortando a escuridão opressiva, examinando as ondas escuras e agitadas em busca de qualquer sinal de sua filha. Cada onda que quebrava parecia zombar de sua busca, engolindo a luz e não oferecendo respostas. Ela não estava em lugar nenhum. Um par perfeito. Na Wayland High School, eles eram o retrato do romance adolescente, um casal admirado e até invejado por muitos. Nathaniel Fujita era o atleta colegial por excelência, alto, sério e uma estrela no campo de futebol americano. Lauren Astley era sua contraparte perfeita, pequena, espirituosa, com uma personalidade que brilhava mais do que seu pequeno corpo de 1,20 m. Eles orbitaram a vida um do outro por anos, seus caminhos se cruzando no mundo familiar e compartilhado de uma pequena cidade. Mas foi somente no último ano que a amizade deles floresceu para algo mais. O que começou como um primeiro amor doce e inocente, repleto de segredos sussurrados, sonhos compartilhados e beijos hesitantes, evoluiu para um relacionamento sério de 3 anos. Eles eram Nathan e Lauren, uma entidade única no cenário social da escola. Para o mundo exterior, pareciam perfeitamente combinados, um casal de ouro destinado a um futuro compartilhado. Mas, por trás da fachada de adoração juvenil, fraturas começavam a se formar, profundas e imperceptíveis a princípio, mas destinadas a destruir seu mundo. O que poderia levar 2 pessoas, antes tão profundamente conectadas, a um fim tão devastador? E por quê, mesmo quando a verdade horripilante foi revelada, foi tão difícil para a comunidade aceitar? A garota com a luz interior. Lauren nasceu em 1º de abril de 1993, em Boston, Massachusetts, filha de Mary e Malcolm Astley. Como filha única de 2 professores dedicados, ela era o centro indiscutível do universo deles. Desde os primeiros dias, eles nutriram seu espírito, incutindo nela a profunda importância da honestidade, integridade e gentileza.
Sonhavam que ela se tornaria uma jovem de princípios que deixaria uma marca positiva no mundo, e Lauren parecia determinada a superar todas as suas expectativas. Em 2006, quando Lauren tinha 13 anos, seus pais se divorciaram. Foi um momento difícil, mas Mary e Malcolm lidaram com a separação com elegância, estabelecendo um acordo de guarda compartilhada que garantiu que Lauren nunca se sentisse presa no meio. O amor deles pela filha era uma força poderosa e unificadora que transcendia a própria separação. E eles permaneceram uma presença constante e solidária em sua vida. Dizer que Lauren era uma adolescente ativa seria um eufemismo. Aos 18 anos, prestes a se tornar adulta, sua vida era uma vibrante tapeçaria de paixão, propósito e conquistas. Sua agenda era uma prova de sua energia ilimitada. Parecia não haver um clube escolar ou atividade comunitária que ela não participasse. Ela cantava com uma alegria contagiante em um grupo musical, sua voz um instrumento poderoso que contrastava com sua pequena estatura. Ela era uma competidora feroz nos times de tênis e futebol, um membro dedicado do coral da igreja e uma talentosa intérprete na orquestra sinfônica jovem. Ela passava os verões como uma adorada monitora de acampamento e até assumiu o exigente papel principal na produção de Annie, de um centro de artes local. Sua agenda era perpetuamente cheia, cada dia repleto de compromissos que ela abraçava com entusiasmo. Ela não tinha tempo livre porque estava constantemente criando, contribuindo e se conectando. Com apenas 1,28 metros de altura, sua personalidade era colossal. Seu charme distinto e energia vibrante eram magnéticos, tornando-a inesquecível para todos que conhecia. Sua maior paixão eram as artes, especialmente a performance. Ela possuía uma voz forte e bela, que se tornou presença constante em quase todos os eventos da escola e da comunidade. Conseguir o papel de vocalista principal do grupo a capela de sua escola foi um momento de pura alegria para ela, uma validação de seu talento e dedicação. Além da música, a vida de Lauren era definida por um profundo desejo de ajudar os outros. Ela dedicava incontáveis horas à organização de eventos e à participação em uma ampla gama de atividades beneficentes. Isso não era um senso de dever, era a essência de seu ser. Ajudar as pessoas, fossem familiares, amigos ou completos estranhos, era o princípio norteador de sua vida. Seus colegas a admiravam por sua sinceridade inabalável, sua abertura revigorante e um espírito genuíno impossível de fingir. As pessoas sabiam, sem sombra de dúvida, que podiam recorrer a Lauren para resolver seus problemas. E quando o faziam, ela lhes dava toda a sua atenção e todo o apoio possível. Sua compaixão não conhecia limites geográficos. Com apenas 12 anos, ela viajou para Nova Orleans para ajudar as pessoas devastadas pelo furacão Katrina. Foi uma experiência profunda que solidificou seu compromisso com o serviço. Ela voltaria mais 2 vezes com amigos para ajudar as vítimas das enchentes, provando que, mesmo jovem, sua capacidade de empatia era imensa. Ela, de forma consistente e silenciosa, colocava as necessidades dos outros antes das suas. Esses atos altruístas falavam muito sobre seu caráter, sua resiliência e sua determinação feroz em fazer a diferença. Seu calor e luz interior tocavam todos que encontrava, pais, amigos, professores e até mesmo estranhos, deixando uma impressão duradoura de gentileza e graça. Um romance de ensino médio. Durante seu tempo na Wayland High School, Lauren realmente se revelou. Ela era reconhecida não apenas por sua dedicação em sala de aula, mas também por sua presença efervescente em todos os aspectos da vida escolar. Era presença constante em jogos esportivos, shows, competições e projetos de serviço comunitário. Alguns amigos até a consideravam uma ditadora de tendências, não por suas escolhas de moda, mas pela maneira como vivia a vida com tanta energia e propósito desenfreados. Foi durante esse período de autodescoberta
que ela começou seu primeiro relacionamento sério com Nathaniel Fujita. Nathan, que também estudou na Wayland, conhecia Lauren desde crianças. Ele era uma estrela por mérito próprio, o formidável wide receiver do time de futebol americano da escola. Sua velocidade, altura e destreza atlética o tornaram um herói local. Ele era um dos alunos mais populares, com uma legião de admiradoras torcendo por ele das arquibancadas em todos os jogos. Mas apesar de toda a atenção que recebia, seu coração pertencia a apenas uma pessoa, a alegre e animada Lauren Astley. Ele era o único filho de Beth e Tom Fujita. Seu pai, Tom, era um talentoso e renomado guitarrista que também lecionava na prestigiosa Berklee College of Music, em Boston. As atividades criativas e as conquistas musicais de Tom fizeram com que a família Fujita se destacasse na comunidade. A família deles era uma família repleta de arte e ambição. Em 2010, Lauren, sempre uma aluna dedicada, entrevistou Tom para um projeto escolar, um vídeo que mais tarde foi publicado no YouTube. Através de seu relacionamento com Nathan, ela se tornou uma presença bem-vinda e familiar na casa dos Fujita, visitando-os com tanta frequência que era tratada como membro da família. Seus pais também se conheceram, desenvolvendo uma relação amigável e mantendo contato regular. Nos 2 primeiros anos, o relacionamento deles era o sonho do colégio. Eles eram inseparáveis, passando os dias praticando esportes, saindo com os amigos e aproveitando os dias despreocupados da juventude. Muitas pessoas olhavam para eles e viam o par perfeito, 2 jovens brilhantes com o mundo aos pés. Mas, com o passar do tempo, a imagem idílica começou a se desvanecer. Rachaduras começaram a aparecer, pequenas fissuras de desacordo que lentamente se alargaram em abismos profundos. O relacionamento, antes estável, tornou-se uma jornada turbulenta e imprevisível. Eles caíram em um padrão tóxico de discussões, términos e reconciliações apenas para repetir o ciclo doloroso repetidas vezes. Um dia, eles podiam estar profunda e apaixonadamente apaixonados, e no dia seguinte estavam irritados e ressentidos com tudo o que o outro fazia. Era uma montanha-russa emocional que os deixava exaustos e confusos. Embora Nathaniel chamasse a atenção das outras garotas, ele era extremamente possessivo e ciumento quando se tratava de Lauren. Ele frequentemente sentia que ela se dedicava mais à sua miríade de atividades e amigos do que a ele, uma ofensa percebida que o atormentava. À medida que o último ano da faculdade avançava, Lauren começou a pensar seriamente sobre seu futuro. Ela imaginava uma vida além de Wayland, um mundo de novas oportunidades e experiências na faculdade. Foi durante esse período de introspecção que ela chegou a uma dolorosa conclusão. A vida que imaginava para si não incluía mais Nathan. Ela havia se cansado da tensão emocional constante, do ciclo interminável de drama e reconciliação. Começou a considerar terminar o relacionamento de vez. O último ano da faculdade é um momento crucial, um passo final e ofegante em direção ao limiar da vida adulta. Aos 18 anos, o mundo parece aberto, uma vasta paisagem de possibilidades. Para Lauren, a próxima grande aventura era a faculdade, e ela estava ansiosa para aceitá-la. Ela se concentrou na Universidade Elon, na Carolina do Norte, um lugar onde poderia continuar a crescer e perseguir suas paixões. Nathaniel, por sua vez, havia se comprometido com o Trinity College, em Connecticut, onde fora recrutado para jogar futebol americano, a realização de um sonho que nutria desde a infância. Os amigos de Lauren estavam cientes da turbulência em seu relacionamento e queriam desesperadamente ajudá-la a encontrar paz. Juntos, eles se sentaram e criaram uma lista clara e precisa dos motivos pelos quais ela deveria terminar com Nathan. A lista era contundente. Seu temperamento explosivo, seu ciúme extremo, seu comportamento cada vez mais agressivo e, o mais perturbador, o desrespeito que ele às vezes demonstrava com a própria mãe. Depois de refletir sobre tudo isso, Lauren tomou sua decisão. Em seu aniversário, em abril de 2011,
Um dia que deveria ter sido uma celebração de sua vida, ela se deu o presente da liberdade. Ela terminou com Nathan. Mais tarde, ela descreveu aquele dia como um dos melhores de sua vida. O momento parecia certo. Com os dois indo para faculdades diferentes no outono, parecia um momento natural para seguir em frente e começar suas vidas separadas. Mas para Nathaniel, o término não foi uma conclusão natural. Foi uma amputação. Ele não o viu como um recomeço, mas como uma perda devastadora e inaceitável. A oferta de emprego para jogar futebol americano universitário, com a qual um dia sonhara de repente, pareceu vazia e sem sentido. Tudo em que ele conseguia se concentrar era no vazio deixado por Lauren Astley. O jovem antes enérgico e motivado, que vivera e respirara futebol americano, começou a se isolar. Tornou-se um fantasma em sua própria casa, passando a maior parte dos dias esparramado no sofá, com o olhar distante e vazio. Parou de socializar, isolou-se completamente dos amigos e abandonou todas as suas rotinas habituais. Durante esse período sombrio, começou a beber muito e a fumar maconha diariamente, na tentativa de anestesiar uma dor que parecia consumi-lo. Mesmo tendo sido ela quem terminou o relacionamento, Lauren ainda se preocupava com ele. Ela não conseguia simplesmente ignorar os anos de história e afeto compartilhados. Doía-lhe ver alguém de quem um dia fora tão próxima sofrer. Em diversas ocasiões, ela perguntou aos amigos se deveria entrar em contato, se deveria tentar ajudá-lo. Em todas as ocasiões, eles lhe deram o mesmo conselho: não faça isso. Avisaram-na para não lhe dar nenhum motivo, por menor que fosse, para acreditar que o relacionamento deles pudesse ser reatado. Era um limite que ela precisava traçar para o seu próprio bem-estar. A festa. No verão de 2011, com o ensino médio para trás, Lauren estava ansiosa para saborear seus últimos meses em casa, cercada pelo calor da família e dos amigos. Para celebrar esse novo capítulo, seus amigos organizaram uma grande festa de formatura. Uma grande tenda foi montada e cerca de 150 estudantes e recém-formados se reuniram para dançar, rir e relembrar. Entre a multidão estava o ex-namorado de Lauren, Nathan. Enquanto Lauren conversava animadamente com as amigas, Nathan, fortemente embriagado, aproximou-se dela, com intenções claras. Ele queria se reconciliar. Lauren, no entanto, manteve-se firme, dizendo-lhe firmemente para deixá-la em paz. Em sua mente, a conversa havia terminado. Eles já haviam discutido o término inúmeras vezes e não havia mais nada a dizer. Ela estava pronta para seguir em frente. Além disso, sabia que em seu estado de embriaguez, qualquer tentativa de uma conversa significativa seria inútil. Mas Nathan não conseguia aceitar a rejeição dela. A ideia de ela estar com outra pessoa, de ser feliz sem ele, era insuportável. Ele continuou a importuná-la e pressioná-la, sua presença como uma nuvem negra sobre a celebração. Em certo momento, Lauren desabou em lágrimas, confidenciando a uma amiga: "Ele simplesmente não me deixa em paz." Ele a seguiu a noite toda, uma sombra possessiva determinada a impedi-la de dançar ou conversar com qualquer outra pessoa. A cada minuto que passava, sua raiva se intensificava, alimentada pelo álcool e por um sentimento de orgulho ferido. Quando Lauren se recusou mais uma vez a falar com ele, algo dentro dele se rompeu. Nathan correu até um dos postes centrais da tenda e o atingiu com toda a força. Toda a estrutura estremeceu e desabou, interrompendo a festa abrupta e caoticamente. A tenda foi rapidamente levantada e recolocada no lugar, mas o clima festivo havia sido irrevogavelmente destruído. Agora, não era apenas Lauren quem o mandava embora. Um coro de vozes do outro lado da festa instava Nathan a ir embora. A celebração que ele havia arruinado sozinho havia acabado para ele. Mais tarde naquela noite, uma Lauren abalada contou à mãe sobre o comportamento de Nathan, explicando como ele se recusava a deixá-la ir. Ele estava furioso por ela ter terminado o relacionamento, irritado por ela não querer falar com ele e amargurado pelo simples e devastador fato de que ela parecia feliz sem ele.
O último dia. Por um tempo, as coisas pareceram se acalmar. Lauren se concentrou em seu futuro, aceitando um emprego em uma loja de roupas no Natick Mall para ganhar algum dinheiro antes de partir para Elon Musk. No domingo, 3 de julho de 2011, ela chegou para seu turno às 10 horas. Câmeras de segurança documentaram seu dia, entrando no shopping às 9h45, subindo a escada rolante e cumprindo seu turno. Às 18h45, seu dia de trabalho terminou. Ela foi filmada pela última vez saindo do prédio, absorta em uma conversa ao celular. Tragicamente, esta seria a última vez que alguém a veria viva. Ela havia planejado encontrar amigos para uma caminhada depois do trabalho, uma atividade simples e despreocupada para uma noite de verão. Mas ela nunca apareceu. Seus amigos imediatamente ficaram preocupados. Isso era completamente incomum para Lauren. Ela era meticulosamente confiável. Se algo tivesse acontecido, se seus planos tivessem mudado, ela teria encontrado uma maneira de avisá-los. Seu pai, Malcolm, também estava tomado pela preocupação. Ele conhecia sua rotina. Ela deveria ir para casa depois do trabalho, trocar de roupa e depois encontrar seus amigos. Quando ela não voltou para casa, um frio na barriga se instalou em seu estômago. A intuição de um pai lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Ele não perdeu um segundo. Ligou para a polícia imediatamente para relatar o desaparecimento da filha. A notícia do desaparecimento de Lauren Astley se espalhou como fogo pela pequena e unida cidade de Wayland. Amigos e conhecidos ficaram chocados e profundamente preocupados. Em um caso como esse, as autoridades costumam esperar um certo tempo antes de iniciar uma investigação completa. Mas aqui, tudo se movia com uma urgência desesperada. A busca começou naquela mesma noite. Não demorou muito para que a polícia fizesse uma descoberta significativa. O Jeep vermelho de Lauren, estacionado na praia de Wayland Town. As janelas estavam abertas. Lá dentro, encontraram sua bolsa e seu laptop. Mas a própria Lauren havia desaparecido. Não havia pistas, nenhum sinal de luta, nada que indicasse para onde ela pudesse ter ido depois de deixar o carro. No momento em que Malcolm ouviu a notícia, correu para a praia com o coração disparado. Ele correu direto do veículo para a beira da água, como se pudesse, de alguma forma, escapar do pesadelo que se desenrolava. Com a lanterna abrindo um caminho solitário na escuridão, ele vasculhou a costa, sua voz chamando o nome dela na noite silenciosa. Seus amigos, aterrorizados e desamparados, passaram a noite na praia, uma vigília sombria sob as estrelas. Sentaram-se à beira da praia, com os olhos fixos na água escura, esperando, torcendo e se perguntando para onde ela poderia ter ido. Naquele momento, as possibilidades mais sombrias ainda eram impensáveis. Eles não conseguiam imaginar que a garota com quem haviam rido no dia anterior pudesse ter sofrido algum mal. A polícia começou a interrogar o círculo íntimo de Lauren, tentando determinar se alguém poderia ter desejado machucá-la. Inicialmente, ninguém conseguia pensar em uma única pessoa. Mas à medida que os policiais pressionavam, eles descobriram sobre o recente e tumultuado término com Nathaniel. Apesar disso, os amigos de Lauren eram unânimes em sua crença de que Nathan não poderia tê-la machucado. Ele podia ser temperamental, admitiram, e estava claramente chateado com o término, mas não o viam como perigoso. A polícia, no entanto, sabia que ciúme e rejeição são motivos poderosos, muitas vezes fatais. Eles já tinham Nathaniel Fujita em seu radar. Naquela mesma noite, como parte de suas investigações iniciais, foram à casa dele. Lá, Nathan e sua mãe, Beth, conversaram com os policiais. Ele alegou ter um álibi, embora fraco, e que estivera em casa o tempo todo. No entanto, admitiu ter visto Lauren naquele dia. De acordo com seu relato, ela passou em sua casa por cerca de 5 minutos, mas não saiu do carro. Eles tiveram uma conversa breve e constrangedora, após a qual ela foi embora. Ele não a via desde então, disse ele. Superficialmente, sua história parecia plausível.
Mas os policiais sabiam que o término o afetara profundamente. Beth, consumida pela preocupação com o filho, chegou a levá-lo a um terapeuta, embora isso não tivesse trazido nenhuma melhora real. Desesperada para ajudá-lo a lidar com a situação, ela foi ao shopping onde Lauren trabalhava, sem o conhecimento de Nathan, na esperança de negociar algum tipo de paz. Ela até pediu ao próprio ex-namorado para falar com Nathan, pensando que uma perspectiva masculina poderia ajudá-lo a processar suas emoções. Na manhã seguinte, pouco antes do nascer do sol, uma ciclista pedalando por uma estrada perto da rodovia fez uma descoberta sombria. Ao passar por uma área pantanosa, ela notou algo incomum flutuando na água escura e turva. Curiosa e alarmada, ela parou e se aproximou. A realidade aterrorizante caiu sobre ela. Era o corpo de uma jovem. Era Lauren Astley, uma verdade indizível. Seu corpo foi encontrado a apenas 8 quilômetros da cidade, a cerca de 9 metros da estrada, parcialmente submerso nas águas pantanosas. Assim que ela foi trazida para a praia, a causa da morte tornou-se brutalmente evidente. Quando um detetive da polícia estadual puxou delicadamente a gola de sua blusa, descobriu um ferimento profundo e fatal em seu pescoço. Uma corda elástica estava presa em seus cabelos. Lauren Astley, de 18 anos, havia sido brutalmente assassinada. Seu corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal para uma autópsia completa. Enquanto isso, Malcolm Astley se agarrava a uma réstia de esperança desesperada e irracional de que tudo não passava de um terrível engano, de que o corpo encontrado no pântano não fosse o de sua filha. Essa esperança se extinguiu no ambiente estéril e frio do necrotério, onde ele teve que realizar a tarefa mais dolorosa que um pai pode enfrentar: identificar formalmente o corpo de sua única filha. A menina vibrante e musicalmente talentosa, que estava à beira de um futuro promissor, havia partido. A dor era uma força física, tão imensa que ameaçava destruí-lo. Mesmo assim, apesar de sua própria dor, ele ainda precisava encontrar forças para dar a notícia à mãe de Lauren, sua ex-esposa Mary. A notícia devastadora se espalhou pela cidade, deixando um rastro de choque e descrença. Amigos que antes viam Lauren e Nathan como o casal perfeito não conseguiam conciliar a notícia com o rapaz que conheciam. Insistiam que Nathan jamais poderia ter feito algo tão monstruoso com a garota que amava. Mas a polícia, guiada por evidências e experiência, suspeitava o contrário. A investigação rapidamente se concentrou em Nathan. Souberam por sua família o quão profundamente o término o havia afetado. Ele não era mais o jogador de futebol alegre que todos admiravam. Era um jovem amargo e retraído, cujos sonhos haviam se transformado em cinzas. Beth contou à polícia que Lauren, por gentileza e preocupação, havia concordado em falar com o filho, na esperança de animá-lo e encorajá-lo a seguir em frente. É possível que Beth, em seu desespero maternal, não tenha compreendido a dinâmica completa e tóxica do relacionamento deles. Ela provavelmente não tinha ideia de como aquele encontro fatídico terminaria. Lauren, por sua vez, já vinha se sentindo incomodada com o ex-namorado há algum tempo, tendo notado as mudanças perturbadoras em seu comportamento. Mas sua natureza compassiva prevaleceu. Ela sentia a obrigação de estar lá para ele, não para reacender o romance, mas simplesmente para ajudar uma pessoa por quem ela um dia se importara profundamente. As imagens da câmera de segurança do shopping confirmaram que ela estava ao celular ao sair do trabalho. Seus registros telefônicos forneceram a ligação crucial. Ela estava falando com Nathan. Ela havia planejado passar na casa dele por apenas 5 minutos antes de ir para casa. Ela não havia contado a ninguém sobre essa mudança de planos. Quando chegou à casa dele, enviou uma única mensagem de texto de uma palavra: aqui. Foi entregue no dia 3 de julho, às 19h05. Foi a última mensagem que Lauren enviou. Em 4 de julho, os policiais retornaram à casa dos Fujita para falar com Nathan novamente.
mas ele havia sumido. Seus pais alegaram não ter ideia de onde ele estava. A investigação, no entanto, prosseguiu. Munidos de um mandado de busca, iniciaram uma busca meticulosa na residência dos Fujita, começando pela garagem. O que encontraram imediatamente sugeriu que uma luta horrível havia ocorrido. Descobriram vários vestígios de sangue no chão da garagem, em uma maçaneta, na pia da cozinha e na pia do banheiro. Ficou claro que alguém havia tentado uma limpeza apressada, mas incompleta. No porão, os investigadores encontraram uma bolsa esportiva preta contendo um par de tênis coberto de lama. No sótão, acessível por uma escada do quarto de Nathan, encontraram outro par de tênis, além de botas e roupas manchadas de sangue. A lama nos tênis parecia idêntica ao solo pantanoso onde o corpo de Lauren foi encontrado. As evidências foram enviadas imediatamente para análise laboratorial. Os resultados não deixaram dúvidas. O sangue nas roupas e botas de Nathan pertencia a Lauren Astley. A lama combinava perfeitamente com a cena do crime. Nathaniel Fujita foi oficialmente colocado na lista de procurados. Ele foi localizado poucas horas depois na casa de seu primo em uma cidade próxima. Pouco depois da meia-noite de 5 de julho de 2011, o astro do futebol americano de 18 anos foi preso e acusado do assassinato em primeiro grau de sua ex-namorada. Durante sua prisão e interrogatório subsequente, ele permaneceu em um silêncio perturbador e sem reação, com o rosto inexpressivo. Essa atitude distante continuaria por meses, sem oferecer nenhuma visão da escuridão que o levara a cometer um ato tão indizível: o julgamento. Em 23 de agosto de 2011, Nathan compareceu ao tribunal para uma audiência preliminar. Quando questionado sobre sua confissão de culpa, falou tão baixo que era quase inaudível, murmurando que não era culpado. Rapidamente ficou claro que sua equipe de defesa estava preparando uma estratégia baseada em insanidade. Durante a audiência, detalhes mais perturbadores surgiram. Foi revelado que Lauren havia sofrido ferimentos adicionais antes de sua morte. A promotora também apresentou o depoimento assustador da prima de Nathan. No dia seguinte à descoberta da morte de Lauren, ela ligou para Nathan para perguntar se ele sabia o que havia acontecido. A resposta dele foi arrepiante. Ele disse que a arma do crime jamais seria encontrada. Ele também confessou que havia dirigido o Jeep vermelho de Lauren até o estacionamento da praia. Mais evidências de sua fúria possessiva surgiram. Em 2009, durante uma de suas fases de idas e vindas, Lauren foi a um baile com amigos e trocou um beijo com outro rapaz. Nathan apareceu de repente, empurrando o rapaz com força e ameaçando cortar sua garganta se ele se aproximasse de Lauren novamente. Este incidente, que havia desaparecido com o tempo, agora assumia um novo significado sinistro. O julgamento de Nathan começou em 13 de fevereiro de 2013, 18 meses após a morte de Lauren. Desde o início, seu advogado admitiu abertamente que Nathan havia matado Lauren. As verdadeiras questões, argumentou ele, eram como e por quê. A defesa construiu todo o seu caso com base na alegação de que Nathan era legalmente insano no momento do assassinato. Eles pintaram o quadro de um jovem em meio a um episódio depressivo grave, desencadeado pelo término do relacionamento. Citaram seu diagnóstico de depressão clínica grave e argumentaram que os repetidos ferimentos na cabeça sofridos durante sua carreira no futebol americano podem ter contribuído para sua instabilidade mental. De acordo com a defesa, quando Lauren chegou à sua casa naquela noite fatídica, Nathan teve um breve episódio de mania, um surto psicótico que o deixou incapaz de compreender ou controlar suas ações. Eles alegaram que, enquanto conversavam na garagem, ele repentinamente agarrou um elástico, enrolou-o no pescoço de Lauren e começou a estrangulá-la, com o corpo agindo sem pensamento consciente e a mente completamente desconectada da terrível realidade do que estava fazendo. A acusação apresentou uma narrativa totalmente diferente.
argumentou que este não foi um crime de paixão repentina ou insanidade, mas um ato de vingança calculado e premeditado. Nathan, argumentaram, não conseguia lidar com o término e estava determinado a punir Lauren por tê-lo abandonado. Apresentaram provas de que ele havia ligado para ela várias vezes no trabalho naquele dia, atraindo-a para sua casa, sabendo que seus pais não estariam em casa. A autópsia revelou ferimentos defensivos no corpo de Lauren, indicando que ela havia lutado ferozmente por sua vida. A promotoria expôs meticulosamente as medidas que Nathan tomou após o assassinato para encobrir seus rastros, removendo suas roupas manchadas de sangue, caminhando mais de 6 quilômetros para se livrar do carro de Lauren e se livrar das chaves, levando o corpo dela para o pântano e tentando limpar a cena do crime. Essas não foram as ações de alguém em estado psicótico, argumentaram, mas de um assassino calculista que entendia exatamente o que havia feito e tentava se safar. Descreveram como, após se livrar do corpo dela, ele foi visto dirigindo nu para casa, com os vidros abertos e a música alta, um retrato de uma indiferença arrepiante. O ápice emocional do julgamento ocorreu quando o legista estadual testemunhou que Lauren provavelmente permaneceu viva por vários minutos depois que Nathan a estrangulou e cortou sua garganta. Enquanto os detalhes sombrios dos momentos finais de sua filha eram relatados, Malcolm Astley permaneceu em silêncio, em luto. Do outro lado da sala, Nathan, agora com 20 anos, curvava-se para a frente e chorava, sentindo o peso total de suas ações aparentemente desabar sobre ele pela primeira vez. Em 7 de março de 2013, após um dia inteiro de deliberações, o júri proferiu seu veredito. Nathaniel Fujita foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo o homicídio em primeiro grau. Quando a sentença estava prestes a ser lida, em um extraordinário ato de graça e compaixão, Malcolm Astley atravessou a sala e abraçou os pais devastados de Nathan. Ele compreendia, como poucos, que naquela trágica noite de julho, ambas as famílias haviam perdido um filho. Nathaniel Fujita foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um legado de esperança. Após uma perda inimaginável, os pais de Lauren, Mary e Malcolm acreditavam que sua morte poderia e deveria ter sido evitada. Eles dedicaram suas vidas a honrar sua memória, educando os jovens sobre os perigos da violência em relacionamentos e términos de relacionamento. Eles criaram a Fundação Memorial Lauren Astley, uma organização sem fins lucrativos que promove relacionamentos saudáveis entre adolescentes, artes e serviço comunitário, causas que eram muito queridas para Lauren. Durante anos, eles encontraram um pouco de paz na decisão definitiva do veredito. Mas, em janeiro de 2024, a Suprema Corte de Massachusetts anulou uma lei que determinava a prisão perpétua sem liberdade condicional para qualquer pessoa com menos de 21 anos no momento do crime. Essa decisão abriu uma nova ferida para os pais de Lauren. Eles agora convivem com o medo de que essa mudança na lei possa um dia permitir que Nathaniel Fujita, o homem que tão brutalmente extinguiu a luz brilhante de sua filha, seja libertado da prisão. Eles continuam lutando, não por vingança, mas por justiça, e para garantir que o legado de Lauren seja de prevenção, educação e esperança. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Agradecemos novamente pelo seu tempo e apoio. Tem mais novidades a caminho, então fique ligado.